Os russos, a família do engenheiro químico em companhia de alguns amigos íntimos, resolveu certificar-se da realidade dos fenômenos medianímicos. Deve-se notar que na família já se tinham revelado casos de mediunidade, mas foram atribuídos a diversas causas tais como a alucinação e outras. 3 senhores assiduamente tomavam parte nas sessões: a mulher do químico, Sofia I, a sua irmã, a M, e a sua amiga A. Ele que durante anos professava mais sincera amizade pela senhora E. Destas, as 2 primeiras eram dotadas dos mais extraordinários dons de mediunidade. Todas as 3 se faziam notar pelo seu arraigado sentimento religioso e qualquer embuste, mesmo para um bom fim, seria por elas reputado como um pecado gravíssimo. As manifestações desde o seu início eram por elas encaradas como miraculosas, e disto tanto mais se persuadiam quanto mais os fenômenos se desenvolviam. A 4ª senhora, que também constantemente se achava presente, era a senhorita Catarina L., uma das maiores amigas de Sofia I, esposa do químico. No começo das sessões esta nem em Deus acreditava. Todas as suas crenças eram materialistas. Ela sustentava os princípios do conhecido publicista russo Sr. Pisarev como dogmas indiscutíveis. O poder das manifestações tornou-a indecisa e final destruiu por completo o seu ceticismo arraigado. Este pequeno grupo foi formado com o firme propósito de demonstrar que as manifestações mediúnicas não eram mais que ampliações de fenômenos físicos já conhecidos. Com este fim, a roda da mesa de que se serviam e que se achava sobre descansos de vidro, foi corrido um arame, cujas pontas foram ligadas um galvanômetro. Em lugar, porém do esperado fenômeno físico, a mesa logo na primeira sessão pediu insistentemente o alfabeto e por meio de pancadas com os pés da mesa foi soletrada a seguinte frase: Eu sofro por não acreditares. A quem se refere isto? A Catarina L. Quem é você? Perguntou ele. Eu sou a sua amiga, a Olga N. Esta amiga querida, também incrédula, tinha morrido havia 1 ano e por isso Catarina L. ficou muito admirada e comovida, pela comunicação dada pela mesa e que se referia a fatos só conhecidos de Catarina L. Convenceu-se ela da existência da alma da sua querida amiga, embora em outro mundo. Desde esse momento a projetada experiência física foi posta de parte, as comunicações tornaram-se cada vez mais claras e confirmaram cada vez mais a sua fé na existência de outro mundo. Esta crença em breve se tornou geral entre todos. Para demonstrar o efeito moral do fenômeno sobre todos, transcrevo aqui um extrato do diário de Catarina L. a mim comunicado depois da sua morte, que se deu algum tempo mais tarde. Março, 29, 1876, 1.30 a.m. Apenas nos tínhamos S. E eu retirado para dormir e deixado de conversar, ouvi umas pancadas na parede junto da minha cabeça. A princípio pensei ser alguém que subia a escada. Passados, porém alguns minutos recomeçaram as pancadas com tal força que S também as notou e me perguntou se eu havia batido. Então ocorreu a explicação do fato. Provavelmente a minha amiga Olga procura-me, disse eu. Imediatamente soaram 3 pancadas seguidas e como que abafadas. É você, Olga? Perguntei em voz alta. 3 pancadas regulares responderam-me. Poderei dormir tranquilamente esta noite. Novamente 3 pancadas se fizeram ouvir. 30 de março. 6:45 da tarde. Por que você bateu ontem na parede, Olga? Espíritos maus quiseram impedi-la de ir à comunhão. A princípio você queria, depois desistiu do intento. Vim ontem, minha querida, preveni-la de que não deve obedecer-lhes. Não poderei vir durante 1 semana. Tenho muitas ocupações. Na terça-feira a visitarei de novo. Se eu comungar virá ter comigo? Sim, e lhe farei um presente. Que espécie de presente? Um que poderá mostrar a todos.
Quer dar-me no dia da comunhão? Sim, na igreja. 1 de abril. Já me confessei. Após a comunhão tomei lugar entre os mais na igreja. Repentinamente veio ter às minhas mãos um ramo de rosas brancas e musgo, amarrado com o tão conhecido e querido cabelo da minha amiga. Era o presente prometido. Assim que voltamos da igreja nos sentamos à mesa. A nossa amiga celestial já se achava entre nós. As suas primeiras palavras foram: desejo a todos a felicidade. Sinto-me feliz por vocês, e você está satisfeita com o presente? Sim, mas que significação tem? Puro amor, eternidade. Não pude conter as lágrimas. 30 de abril, 10 horas. Sofia F. sentada numa poltrona e de repente ficou sonambulizada. Fomos prevenidos pelo espírito. Em seguida a Unamão apareceu-nos. A nosso pedido tocou as nossas e se aproximou dos olhos daqueles que não puderam vê-la distintamente. Perguntei ao espírito se lhe podia beijar a mão. Respondeu-me que iria pô-la entre a toalha e a mesa e que aí poderia beijar por 2 vezes. Beijei a querida mão e me convenci da sua existência real. Era uma mão de vivente e flexível. Dou estes detalhes para mostrar a amizade entre a falecida e as pessoas que compunham o grupo. Repito que o diário foi escrito unicamente para a própria autora e ela com certeza nunca pensou que trechos dele viessem um dia a ser impressos. As pessoas que tomavam parte nas sessões não se interessavam absolutamente pelo espiritismo, porém unicamente pelos fenômenos que presenciavam. Todos os fenômenos mediunímicos, tais como objetos em movimento, luzes, aparições de mãos, e outros tantos mais, reproduziram-se nas sessões. Frequentes vezes foram objetos trazidos para o nosso meio, como flores, cabelos e até fotografias de santos. Durante uma sessão a mesa foi completamente coberta de flores. Em outra ocasião a filha de Sofia I, uma mocinha de 14 anos, recebeu uma perereca em substituição a outra que tinha morrido poucos dias antes. Esse animal se conservou em seu poder por alguns dias, desaparecendo depois. Em uma ocasião o espírito de Olga declarou que pretendia materializar-se e disse ser Sofia a médium mais forte entre os presentes e que por seu intermédio se efetuaria o fenômeno. Na noite designada pelo espírito deitou-se a médium em um sofá e separada dos mais por uma cortina improvisada com um chalé, ficando, porém em parte visível. O sala achava-se fracamente iluminada. Depois de ter a médium adormecida, foi por diversas vezes levantada no ar, colocada no assoalho e outra vez colocada no sofá. Depois uma figura coberta com um véu se erguer por detrás da cortina. Sossegado e calma, passou por cima da cortina e se dirigiu para a mesa onde se achavam todos reunidos. Aproximou-se de Catarina e lhe abraçou-a, beijou-a, tocou-lhe no rosto com as mãos e desapareceu. Na seguinte sessão, que foi às escuras, o fenômeno se repetiu e Catarina ele foi coberta com um véu, que ela conservou. Depois desses fenômenos as sessões quase cessaram. Admirados do que tinham assistido, todos supuseram ser um pecado continuar as sessões, tendo obtido tão irrecusáveis provas do outro mundo, não obstante não recusarem a receber comunicações e conselhos. Para esse fim usava dos meios comuns como pancadas na mesa e a psicografia. Isto durou cerca de 1 ano até o inverno de 1877, quando etc. Por acaso me relacionei com a família do químico E. Desejando obter alguma prova da objetividade da realidade dos fenômenos, pedi aos frequentadores das sessões que me proporcionassem os meios de fazê-lo. Obtive o seu completo consentimento, embora as opiniões de todos fossem abertamente contrárias às minhas. Quem mais achei contra mim foi Catarina ele, que como para compensar o seu materialismo passado era agora ultra-ortodoxa e intransigente. Continuamente repetia-me que nenhum dos fenômenos me convenceriam por serem questão de fé e não de ciência. Durante a primeira sessão em que tomei parte, uma pequena mão se formou sobre a mesa, coberta por lima toalha. Em seguida,
Saiu ela debaixo da toalha, conservando-se na mesa por alguns minutos, depois se movendo vagarosamente tocava os rostos daqueles que para ela se inclinavam. Este foi o único fenômeno de materialização e o único importante durante a série das sessões que duraram até o fim do inverno. Catarina ele havia muito tempo sofria de um catarro crônico, que na ocasião, agravando-se, se declarara entísica. Ela ainda me fazia oposições de tal modo, que tivemos de desistir das sessões. Pouco depois, morria ela nos braços de Sofia entre as maiores provas de afeto e amizade. No outono de 1878 resolveram recomeçar as sessões. Depois de obtida a permissão de Catarina ele que observou que os fenômenos seriam recebidos com desconfiança, foram acrescentados mais pessoas ao grupo. O engenheiro mecânico M. era dos mais assíduos e algumas vezes o médico ele tomava parte nas sessões. Logo na primeira sessão soubemos por meio de pancadas que podíamos tentar a experiência do professor Zollner. Sendo o fim de esta publicação confirmar aquela notável experiência, não nos demoraremos na descrição de outros fenômenos mais ou menos notáveis por nós observados. Tomamos uma lousa de fechar. Na parte interna de cada lado fixamos com lacre um pedaço de papel tisnado. A lousa foi então amarrada com um barbante às pontas, como os ângulos da lousa, lacradas e sobre o lacre é fixado o sinete do químico E. Por meio de pancadas, soubemos que a lousa deveria ficar sobre a mesa durante 4 sessões e então impressões seriam encontradas sobre o papel. No decorrer do fenômeno a lousa principiou a mover-se por si, já de um a outro assistente, demorando-se por algum tempo entre as mãos de cada um. Na terceira sessão pediram-nos que selássemos a lousa com 7 lacres com a impressão do sinete do químico E. Perguntamos: já há qualquer coisa na lousa? Responderam-nos: não sabemos. Perguntamos-lhes se podíamos abrir a lousa. Responderam-nos: sim, podem. Abrimos a lousa e achamos o papel completamente em branco. Fechamo-la novamente, amassamo-la e lacramo-la com 7 selos. Eu levei o sinete comigo. Na sessão seguinte movimentos violentos da lousa novamente se fizeram ouvir finalmente. Disseram-me que a colocasse sobre os meus joelhos. Assim o fiz e pus as mãos em cima da mesa. Durante alguns segundos a lousa se conservou imóvel e pouco depois pareceu perceber que alguém a tocava de leve. Em seguida fomos avisados por pancadas fortes que podíamos retirar as lousas. A nossa pergunta: há alguma coisa nela? Responderam-nos afirmativamente. Perguntamos-lhes se podíamos abrir a lousa. Responderam-nos: sim, podem. Riscamos um fósforo. A sala estava às escuras. Abrimos a lousa e vimos uma impressão de cada lado. Do direito a impressão era de uma mão e do esquerdo a de um pé. As senhoras médiums e o químico imediatamente reconheceram a mão de Catarina ele, que possuía característicos particulares. Era grande e larga em demasia para a mulher e o dedo mínimo muito curvo para fora. O pé também muito grande e não se pôde acomodar tudo dentro da lousa e esta impressão era muito nítida, embora não tanto quanto a obtida por Zollner. Para maior certeza esta impressão foi mostrada a um escultor que bem conhecia a mão da falecida e ele logo pergunta se a impressão era a mão de Catarina Ele supunha ter sido esta impressão obtida do seu falecimento. Todos que têm assistido fenômenos mediunímicos sabem que muitas vezes promessas feitas durante as sessões não chegam a realizar-se. Não tendo certeza da realização do fenômeno, preparamos a lousa sem esmero. Não espalhamos o papel por igual sobre a lousa eminentemente. Se quando abrimos a pedra pela primeira vez tivéssemos encontrado alguma coisa que nos desse a certeza de bom êxito, teríamos então arranjado tudo com mais cuidado. Esta prova objetiva encaro como suficiente para desviar toda a suspeita de ardil. Se fosse possível evitar o sinete abrir a lousa, seria impossível imitar a impressão da mão. E com que fim prático? Todos os que tomaram parte na sessão eram crentes,
Todos igualmente se interessavam pela experiência, nenhum item depravado a ponto de querer proporcionar uma mistificação. Na verdade, seria uma crueldade para aqueles que conservavam como uma coisa sagrada a memória da falecida. Aquela jovem era mais que uma parenta na família do químico. Ninguém que visse a alegria das médiuns, quando reconheceram a impressão da mão, poderia deixar de ficar sensibilizado. Todos se persignaram e choraram e encararam o fenômeno como um milagre. Depois do fenômeno, alguém presente propôs pormos termos sessões, visto não podermos esperar nada de mais objetivo, positivo e convincente. Propus que continuássemos. As nossas sessões seguintes perderam todo o interesse das anteriores. Os fenômenos reproduziam-se fria e demoradamente. O espírito de Catarina declarou-nos que durante um mês não nos poderia aparecer. Outras circunstâncias imprevistas ocorreram de modo que suspendamos as nossas sessões até época mais favorável. Por último, uma desgraça inesperada obrigou-nos a desistir delas por muito tempo, talvez para sempre. Relatando esta simples história com toda a singeleza, plena convicção e fé na existência real dos espíritos, repetem que absolutamente ela não influirá no cético teimoso que se tornou escravo do seu julgamento a priori. Esta narrativa só pode tornar os céticos fanáticos até o ponto de, mesmo admitindo a realidade dos fatos, procurarem uma causa ainda mais extravagante que a de Carpentier, irritação cerebral inconsciente. Para aqueles, porém, a quem o espiritismo não é o resultado subjetivo do nosso cérebro e dos nossos nervos e que conhecem a necessidade e a legitimidade da individualidade como a alavanca do desenvolvimento da humanidade e do bem-estar, esses encontrarão nos fatos a prova e a confirmação das suas vistas. Estes fatos convenceram-nos mais que tudo da necessidade de alargarmos o domínio da ciência e dos seus métodos e meios para as investigações do mundo invisível e desconhecido de cuja existência tem em nossos corações, desde a infância, um pressentimento tão claro, simples e fervoroso. Capítulo 9. Teórico, as 4 dimensões. As experiências do professor Mare. Prosseguimento das experiências do autor e de Slade. Moedas transferidas de caixas hermeticamente fechadas. Clarividência. Continuando na exposição das experiências com S.R. Slade, mencionarei em primeiro lugar as que imaginei como prova experimental da realidade de uma 4ª dimensão. Entre elas não há nenhuma tão instrutiva e convincente como o transporte de corpos materiais de um espaço fechado por todos os lados. Não obstante, para nossa intuição de 3 dimensões, este espaço aparentemente não se admite outra saída senão através dos limites materiais. Na 4ª dimensão, esse espaço pode ser aberto e deste modo o transporte dos corpos nesta direção pode ser levado a efeito sem embargo das paredes materiais de 3 dimensões. Desde que a chamada intuição de um espaço de 4 dimensões nos falta como seres de 3 dimensões, nós só podemos formar uma concepção desse proceder por analogia com a região do espaço imediatamente inferior. Suponhamos em um plano uma figura de 2 dimensões fechada em todos os sentidos por uma linha dentro da qual há um objeto móvel. Só por um movimento no plano esse objeto não poderia sair do interior desse espaço de 2 dimensões senão por uma abertura na linha que a fecha. Porém, se o objeto fosse capaz de um movimento de 3ª dimensão, necessitaria somente ser suspenso perpendicularmente ao plano para escapar-se e descer ao outro lado da linha. Para os seres de 2 dimensões, essa ascensão seria tida por um milagre. Porquanto o corpo, que eles supunham estar completamente fechado, devia ter desaparecido de certo lugar para reaparecer em outro. Não obstante fatos idênticos terem sido frequentemente observados em sessões espíritas e publicamente atestados por homens inteligentes e dignos do maior crédito, em todo caso,
Como prefácio às descrições das minhas próprias experiências, não posso deixar de mencionar o seguinte fato observado pelo eminente químico e cientista americano universalmente conhecido e admirado, o professor Ari. Refiro-me à descrita pelo conselheiro Aksakov em Psychistudien, editada por ele no número de julho de 1879 sob o título Algumas experiências do professor Ari em confirmação às do professor Zollner. Limito-me à primeira experiência descrita em uma carta publicada em 1 de maio de 1858 por uma testemunha de vista, o Sr. Dr. S.A.P. Peters, que procurou o Dr. Ari no seu laboratório com o fim de certificar-se da exatidão de alguns fenômenos dados J. publicidade pelo mesmo Dr. Ari. A carta foi dirigida ao editor de The Spiritual Telegraph nos seguintes termos: Filadélfia, 18 de abril de 1858. Senhor editor, achando-me de visita nesta cidade, vindo do estado de Missouri, aproveitei a oportunidade para visitar o professor Ari, a fim de verificar os progressos por ele feitos no estudo do Espiritismo. São prováveis que em breve venha à publicidade uma relação das admirabilíssimas manifestações espíritas que se estão desenvolvendo no laboratório do professor. Nesta confirmarei o que vi. O Dr. Ari, o médium, um moço de 18 a 19 anos a quem pela primeira vez eu via, chamado Ruggles, e eu éramos os únicos presentes. O médium sentou-se em frente ao espiritoscópio, que estava na mesa no meio do aposento. O Dr. Ari e eu sentamo-nos defronte junto à mesa. Depois de alguns minutos nos foi dito pelo instrumento que o Dr. Peters ponha 2 tubos de vidro de metal russo na caixa. O Dr. Ari levantou-se e foi buscar 2 tubos de vidro de 6x1/2 polegadas, hermeticamente lacrados nas extremidades, e 2 pedaços de platim de balas de espingarda. Primeiramente examinei a caixa onde devia depositar os tubos. Achava-se sobre uma mesa em frente a mim. Assemelha-se a uma escrivaninha. Era de 2 pés de altura por meio de largura e tinha tampa que se fechava obliquamente com dobradiças e fechadura. Nesta caixa coloquei os 2 tubos de vidro e as balas de platina. Nada mais havia nela. Fechei-as. Ari e eu sentamo-nos e o médium continuou no espiritoscópio. Depois de um lapso de 1 minuto nos foi dito: temos um presente para o Dr. Peters, ele que o tire da caixa. Dirigi-me à caixa, abri e encontrei os 2 pedaços de platina dentro dos tubos hermeticamente lacrados. Não comentarei o fato, apenas julgo do meio dever dar-lhe publicidade. Não tenho outro interesse senão tornar-me útil aos meus semelhantes. S.A. Peters. Agora relatarei uma experiência por mim feita e que convenceu completamente da realidade do que chamam clarividência. Em 5 de maio de 1878, às 4:30 da tarde, sentamo-nos à mesa von Hoffmann, Slade e eu. Além de algumas lousas compradas por mim, havia sobre a mesa, entre outros objetos, 2 caixas de papelão nas quais durante a estada de Slade em Leipzig eu pusera algumas moedas e grudara o encaixe com uma forte tira de papel. Eu já nessa época esperava que as moedas daí fossem retiradas sem que se abrissem as caixas. Essa experiência foi por nós abandonada em vista de nos acharmos muito preocupados com a profusão de fenômenos por nós observados. Lima dessas caixas era de forma circular e dentro se achava uma moeda grande. Esta caixa estava grudada por uma tira de papel, cuja largura era da altura da caixa e cujo comprimento excedia muito a sua circunferência. A outra era retangular, semelhante às em que se guardam penas. Nesta tinha eu colocado 2 pequenas moedas. Como disse acima, desde 1877 eu tinha grudado as caixas e não tinha tomado nota nem do valor nem da data da cunhagem das ditas moedas, e só podia certificar-me da sua existência no interior das caixas pelo ruído que produziam quando as caixas eram sacudidas. A que tinha sido encerrada na caixa grande era uma moeda de 1 thaler, 5 marcos, na retangular, 2 pequenas de cujos valores me havia esquecido inteiramente.
Depois de nos termos sentado, tomei das caixas e sacudindo-as, certifiquei-me da existência das moedas. Em seguida, Von Hoffmann e Slade fizeram o mesmo, perguntando-me o que pretendia fazer com as caixas. Em poucas palavras, declarei-lhes o meu intento, dizendo que se os seres invisíveis conseguissem, sem abrir as caixas, retirar as moedas que encerravam, seria uma das mais belas confirmações da existência da quarta dimensão. Slade, pronto como sempre, tomou uma lousa, colocou-a com a mão direita à metade embaixo da mesa. Ouvimos ruído de escrita e quando ela foi retirada, achamos nelas o pedido de mais um pedaço de lápis. Em seguida Slade, que se achava à minha esquerda, novamente colocou a lousa com os 2 pedaços de lápis sobre a mesa. Depois de passados alguns minutos, Slade, olhando fixamente para um lado do aposento, disse vagarosamente, como que admirado e arrastando as palavras: "Estou vendo, estou vendo. Fonte 1876. Eu não podia compreender o que isso significava. Ao mesmo tempo Von Hoffmann e eu dissemos que fonte significava que 5 mais 1876 igual a 1881. Enquanto dizíamos isto em tom de gracejo, ouvimos um objeto duro cair sobre a lousa que Slade segurava embaixo da mesa. Sendo a lousa retirada, sobre ela foi achada a moeda de 5 marcos com a data de 1876. Instintivamente agarrei a caixa em que estava a moeda e em que durante todo este tempo pessoa alguma tocara. Ao sacudi-la verifiquei que estava vazia. Como bem se de imaginar, a nossa alegria foi imensa diante desse resinado que prova a existência da percepção direta dos objetos fora dos meios comuns da percepção dos sentidos. A isso não se poderá chamar de leitura do pensamento pelo médium, pois nenhum de nós, muito menos Slade, sabia a espécie de moeda que se achava encerrada na caixa nem a data da sua cunhagem. Senti-me tão satisfeito com esse resultado que propus encerrarmos a sessão. Slade declarou-nos não se achar absolutamente fatigado pela sessão, que durara apenas 10 minutos. Conservamo-nos à mesa numa conversa animada sobre as sessões do Grão-Duque Constantino da Rússia e pedi a Slade que nos contasse detalhadamente os fenômenos nelas desenvolvidos e dos quais apenas soubemos pela lacônica notícia da imprensa. À vista do convite, Slade relatou-nos uma notável experiência que se efetuara em presença do Grão-Duque Constantino. Por acaso tinham sido colocados 2 pedaços de lápis sobre a lousa. Quando ele a colocou sobre a mesa, um dos lápis escrevia para a direita enquanto outro ao mesmo tempo escrevia para a esquerda. Imediatamente pedi a Slade que tentasse a reprodução da experiência em nossa presença. Esta lembrança me ocorreu por nos terem sido pedidos 2 pedaços de lápis sem sabermos para que fim. Slade imediatamente colocou a lousa com os 2 pedaços de lápis debaixo da mesa e logo ouvi o ruído de escrita. Quando a lousa foi retirada, lá se achava esta comunicação em inglês: 10 pfennigs 1876 a 2 pfennigs, 1875. Que isto sirva de prova de clarividência. Depois de 9 dias é necessário que descanse a fim de evitar algum mal. A voz é o médium. Creia-me, seu amigo. Imediatamente atribuímos a primeira parte desta comunicação às 2 moedas que se achavam encerradas na caixa retangular. E a abri-la depois de me haver certificado da existência das moedas, sacudindo-as, porém mudei de resolução e a coloquei novamente no meio da mesa. Slade e Von Hoffmann sugeriram a ideia de serem retiradas as moedas da caixa e como pouco antes fizemos com a moeda grande. Apenas formulado este desejo, ouvimos a queda das moedas sobre a lousa. Segurei a caixa e a sacudi, pensando não conter ela coisa alguma. Julguem da minha surpresa vendo que dentro havia qualquer corpo, que absolutamente não podiam ser as moedas. Já me preparava para abrir a caixa quando Slade, na firma do costume, ia interrogar, por meio da lousa, os seus espíritos. Apenas colocada a lousa, ouviu-se o ruído de escrita.
Na parte superior da pedra estava escrito em inglês: os 2 pedaços de lápis de pedra estão na caixa. Realmente, quando abrimos a caixa, lá se os encontravam. Os fatos acima são de grande importância pelos seguintes motivos. Primeiro, fica provado ter ocorrido a escrita sob a influência de Slade, embora ele ignore o seu sentido. É impossível que essa escrita se tenha realizado sob a sua influência consciente, seja o modo operante qual for. Segundo, a aparente passagem da matéria através da matéria fica provada de uma maneira indiscutível. Para poder chegar à superfície da lousa, as moedas devem ter aparentemente atravessado não só os lados da caixa como também cerca de 20 milímetros, a espessura da tábua de carvalho do tabuleiro da mesa. Os 2 lápis devem ter percorrido o mesmo caminho em sentido inverso para chegarem à caixa. Terceiro, por essa experiência tivemos uma prova robusta de clarividência de maneira dupla. A primeira vez com a moeda de 5 marcos. O conteúdo da caixa fechada apareceu sob a forma de uma imagem real na vista intuitiva de Slade. Ele viu os números 5 e 1876. Da segunda vez este não foi o caso, porém o conteúdo foi comunicado por meio da escrita sobre a lousa. O conteúdo da caixa retangular deve ter sido refletido em outra vão tridimensional inteligência antes de poder ser esta imagem a nós transmitida por meio da escrita. Parece-me ficar provada a existência de seres inteligentes para nós invisíveis e a sua ativa participação nas nossas experiências. Já demonstrei que o fenômeno da clarividência é fácil e naturalmente explicado pela 4ª dimensão. Pela elevação à 4ª dimensão há um aumento do raio visual sobre as 3 dimensões exatamente como pela elevação sobre a superfície da Terra. De acordo com as leis geométricas há aumento do raio visual sobre as 2 dimensões. Deste modo a alma de Slade estava de tal modo elevada na 4ª dimensão que o conteúdo das caixas se lhe tornou visível nos seus menores detalhes. No segundo caso, um daqueles seres invisíveis da 4ª dimensão nos olhava de tão alto que o conteúdo da caixa retangular se lhe tornou visível e nos deu na lousa sua descrição. É interessante comparar-se a teoria da clarividência aqui descrita com a feita por pessoas que se tornaram clarividentes por meio do chamado sono magnético com o concurso do magnetizados, de acordo com a teoria acima e com o princípio de continuidade. Vemos que o seu desenvolvimento deve ser seguido de uma ampliação do círculo visual no espaço de 3 dimensões, isto é, os corpos devem gradualmente tornar-se cada vez mais transparentes em completa analogia com o aumento numérico dos objetos, que percebemos pela contínua elevação acima da Terra como, por exemplo, nos balões. Esta suposição acha-se confirmada pela descrição do médium americano Davis, que assim se refere à sua percepção durante o sono magnético. O meu horizonte visual começou a alargar-se. Em seguida eu podia perfeitamente distinguir as paredes da casa. A princípio pareceu-me muito escura e opaca, em seguida porém se tornaram mais claras e afinal transparentes. Pouco depois eu vi as paredes dos aposentos próximos que por sua vez se desfaziam como névoa diante da minha penetrante vista. Agora podia ver a mobília e as pessoas na casa vizinha com a mesma facilidade com que via as que se achavam no mesmo aposento que eu. Neste momento ouvi a voz do presidente da sessão que me perguntava se podia ouvi-lo. Respondi-lhe afirmativamente. Perguntou-me em seguida o que sentia e se podia ver alguma coisa. A minha resposta afirmativa desejou que eu convencesse a algum dos presentes, lendo o título de um livro por baixo de outros 4 ou 5 e de olhos fechados. Tendo-me amarrado um lenço nos olhos, colocou o livro ao nível da minha testa e li o título sem a menor hesitação. Esta prova e outras mais foram obtidas por diversas vezes, ficando assim provada a vista independente dos órgãos materiais. A minha percepção, porém, continuou a desenvolver-se. A superfície da Terra em um raio de muitas centenas de milhas se tornou transparente como a mais cristalina água. Eu vi os miolos,
as vísceras e todo o sistema anatômico dos animais que naquele momento dormiam ou pastavam nas florestas orientais, centenas e mesmo milhares de milhas distantes do lugar onde me achava. Admitindo-se a descrição acima das representações no campo magnético, pressuposta a condição de clarividência e conservando-se em mente que estas experiências têm sido repetidas e confirmadas de acordo com uma lei, por outros indivíduos sob outras condições, no estado de evidência, ver-se-á em conexão com o sono magnético e com aumento de duração e intensidade, aumento também de campo visual, de acordo com as leis de perspectiva em relação à elevação sobre a Terra. A verificação destas leis de perspectiva para ampliação da intuição do espaço, por mais uma dimensão, deveria antes ser tarefa de geometria, exatamente como os elementos de Euclides devem ser conhecidos dos fisicistas e astrônomos, artes de poderem compreender os fenômenos celestes no espaço. Está provado que na nossa alma se desenvolvem as imagens etc., revestidas de todos os seus atributos. Desenvolvem-se, modificam-se e desaparecem sem a intervenção da nossa vista física. Tais são os sonhos, as alucinações e as ilusões. Das causas que desenvolvem estas imagens nada sabemos e, por conseguinte, só podemos apresentar hipóteses. Porém, se indagarmos de nós mesmos em que consiste a diferença entre essas imagens e as que são produzidas diariamente em nossa vida por meio do órgão da vista, vemos que há mais regularidade, vivacidade e continuidade nestas últimas. A causa pela qual essas imagens são reproduzidas ficará ignorada enquanto a sua homogeneidade não puder ser experimentalmente provada. Sabemos por experiência íntima que a nossa vontade pode até certo ponto por meio da chamada força de imaginação reproduzir o nosso bel prazer objetos da vista da nossa própria alma. Neste caso reconhecemos a nossa própria vontade como a causa desta representação. Se, porém, pudermos empreender experiências que nos insinuem a possibilidade da vontade de um indivíduo, a seu bel prazer, produzir imagens na alma de outro, estando estas imagens revestidas de todos os atributos da realidade, então por essas experiências ficaria provado que os fenômenos de um mundo real externo podem ser reproduzidos e evocados por uma vontade individual de concerto com a inteligência em outro indivíduo. Porém, neste caso seria uma conclusão necessária de acordo com a indução dos princípios científicos aceitarem também uma causa quantitativamente igual para representar a totalidade do mundo corporal real, isto é, a vontade individual combinada com a inteligência, embora excedesse essa vontade individual em qualquer proporção em força e inteligência quantitativamente. Mantém o ser científica a dedução supramencionada e logicamente necessária e a única possível ao intelecto racional. Newton diz o mesmo no terceiro livro dos seus Principia, no terceiro regular Philosophiae, nos seguintes termos. Ide hoc fectum naturalium ejusdem generis iodem assignanda sunt causae quatinus feri potest, utic respirationis in hominis est investia. Descensus lapidum in Europa et America, lucis in igni et in sole, reflexionis lucis in terra et in planetis. Por conseguinte, as mesmas causas devem ser atribuídos tanto quanto possível os efeitos naturais da mesma espécie, como a respiração no homem e no animal, a descida de pedra na Europa como na América, a luz num fogo como no Sol, o reflexo da luz sobre a Terra como sobre os planetas. O que resta resolver essa experiência pode demonstrar que a vontade humana será capaz de desenvolver no cérebro humano de outras reproduções a que chamamos objetos reais ou corpos. Estas experiências publicamente feitas pelo magnetizador Hansen tiveram um resultado tão surpreendente e convincente que se torna impossível duvidar da realidade da influência da vontade inteligente de um indivíduo sobre o outro. Consequentemente, nosso entendimento é obrigado, de acordo com as leis da indução científica de Newton, no terceiro regular Philosophiae, a aceitar uma vontade individual junto à inteligência como causa do mundo de representações que nos cerca, o mundo real externo ou natureza.
quais as leis que determinam diretamente esta influência nos é por hora de importância secundária. Isto deve ficar de pé, que um indivíduo dotado de inteligência e vontade deve pressupor-se a causa do nosso mundo real de representações. Devo aqui dizer que as induções acima não são novas nem têm as primícias delas. A sua prioridade deve-se incontestavelmente ao filósofo inglês Berkeley, contemporâneo e discípulo de Newton. No seu célebre Tratado dos Princípios dos Conhecimentos Humanos, seção 33, Berkeley diz: as ideias impressas em nossos sentidos pelo autor da natureza são chamadas coisas reais e as provocadas na nossa imaginação, sendo menos regulares, vividas e constantes, são com mais propriedade chamadas ideias ou imagens das coisas, as quais representam e das quais são cópias. Mas então as nossas sensações, embora vividas e distintas, não passam de ideias, isto é, existem na imaginação ou são por ela percebidas com tanta clareza como as ideias do seu próprio desenvolvimento. As ideias dos sentidos têm maior realidade nelas, isto é, são mais fortes, coordenadas e coerentes que as criadas pelo cérebro, porém isto não é um argumento a favor da sua existência sem a ideia. Dependem menos do espírito de seres pensantes que os percebem do que são excitados pela vontade de outro espírito mais forte. Não obstante, são ideias e certamente uma ideia, fraca ou forte, não pode existir sem um cérebro que a possa perceber. De acordo com esta dedução, Berkeley na sua 30ª seção escreve o seguinte com relação às leis da natureza. As ideias dos sentidos são mais fortes, vividas e claras que as da imaginação. Elas têm mais firmeza, ordem e coerência e não são desenvolvidas ao acaso como geralmente as que são efeitos da vontade humana, porém numa séria e regular admirável conexão que daí provém testifica o saber e a benevolência do seu autor. As regras aceitas ou métodos estabelecidos pelos qual a nossa mente, da qual dependemos, desenvolve em nós a percepção dos sentidos são chamados leis da natureza. Estas aprendem pela experiência que nos ensina que tais e tais ideias são seguidas de outras no curso geral das coisas. Capítulo X. Uma experiência para os céticos. Uma aposta. Censura dos espíritos. Um resultado inesperado. Objeções capciosas. Para convencer as pessoas que não tomaram parte nas sessões com Slade, sobre os fenômenos obtidos, especialmente das lousas, lembrei-me do seguinte expediente. Comprei numa papelaria um grande número destas lousas de fechado do fabricante A.W. Faber, número 58, que internamente tem uma superfície livre de 220 x 144 mm e 6 mm de altura. A lousa fechada fica com dois lados da moldura tão justos que se torna impossível, sem abri-la, introduzir mesmo uma folha de papel. Na parte anterior e oposta àquela em que se acham as dobradiças, há duas espirais de latão que, quando a lousa está fechada, serve de porta-lápis. Com uma destas lousas, na tarde de 6 de maio de 1878, dirigi-me à residência do meu colega Walsh, professor de Direito Criminal desta universidade, e lhe expus a minha ideia. O professor foi da minha opinião que se esta lousa, depois de bem lacrada, reproduzisse em presença de Slade alguma escrita, seria a prova indiscutível de um fenômeno notabilíssimo mesmo para aquele que não assistisse às sessões. O meu colega prontificou-se a tentar a experiência. A lousa, depois de colocado dentro um pedaço de lápis, foi fechada, sendo colada em cada cabeceira uma tira de papel de 35 mm e de 184 de comprimento. Depois de grudado o papel, o professor lacrou os pontos afixando seu sinete. Propus a posição de mais 2 lacres na parte anterior, o que meu colega achou supérfluo, assegurando serem mais que suficientes as precauções já tomadas para prevenir qualquer embuste. Com esta lousa dirigi-me à casa do meu amigo von Hoffmann e lhe expliquei a minha intenção.
Fomos de opinião ser esse o melhor meio de bons médiuns convencerem os incrédulos, tornando assim Slade a sua vida mais suave, ajustando estas lousas a tanto cadmo e devolvendo-as escritas. Compreende-se que toda a garantia de quem lhe enviasse as lousas repousava nas precauções que ele próprio tomasse. A segurança do lacre aceita mesmo pelas autoridades postais para a remessa de dinheiro. Depois da minha conversa com o meu amigo Elfman, guardei a lousa que este meu amigo destinava às sessões. Slade nesta ocasião não se achava presente e só o via à noite na hora da sessão. Mostrando-lhe a lousa, expliquei-lhe a minha intenção e em seguida todos os presentes se certificaram do perfeito estado das lacragens e outras providências. Depois de sentados à roda da mesa sobre a qual havia uma vela acesa, Slade pegou na lousa, observando sempre os seus movimentos e perguntou-me se eu não desejava também afixar o meu sinete na pedra. Havendo sobre a mesa um pedaço de lacre e tendo eu o meu sinete comigo, coloquei mais 2 lacragens, tendo tido cuidado de apertar o mais que fosse possível as 2 folhas da lousa que depois de assim lacradas seria impossível passar uma folha de papel entre as partes que não tinham levado o lacre. Depois disso feito, perguntei a Slade se ele não houver ainda tentado obter escrita em papel em vez de sobre a lousa. Sucede disse-me que não, porém tentaria agora. Tomei de meia folha de papel de carta de 291 mm x 143 mm, dobrei-a pelo meio e coloquei entre estas 2 metades um pedaço de grafite de 5x 1 mm dos usados para lapiseiras. Ia colocar este pedaço de papel debaixo da lousa quando Slade, que se achava em transe, propôs que se cortasse um pedaço de cada canto do papel, a fim de verificarmos se era o mesmo papel depois da experiência. Cortei 2 pedaços dos cantos da folha de papel e guardei-os no compartimento da minha bolsa em que guardava o curo. Depois disso, coloquei o papel debaixo da lousa sobre a mesa. Em seguida colocamos as mãos na mesa, cobrindo eu com as minhas as de Slade. Durante alguns minutos nada sucedeu. Slade de vez em quando estremecia, porém nada de novo se notava. Slade, impacientando-se, resolveu por meio da lousa interrogar os seus espíritos e para este fim colocou sob a mesa uma lousa e um pedaço de lápis. Imediatamente ouvimos o ruído de escrita seguido das 3 pancadas. Quando ansiosamente lemos a resposta, estava escrito: procurem o papel. Levantamos a lousa e a papel havia desaparecido. Admirei-me do fenômeno, embora já tivesse presenciado diversos da mesma espécie. Por muitas vezes olhei para o teto, esperando ver de ser o papel, talvez com alguma coisa escrita. Depois de esperar por algum tempo, pedi a Slade que perguntasse aos seus espíritos pelo papel. Pela lousa foi-nos respondido: o papel acha-se escrito entre as 2 folhas da lousa. Muito satisfeito, imediatamente tomei a lousa, sacudi-a e facilmente percebi o ruído de um papel no seu interior. Apesar de já ser tarde, cerca de 10h50 da noite, dirigi-me à casa do meu colega Wash, a fim de fazê-lo abrir lousa que ele houvera lacrado pela manhã. Não o encontrando em casa, deixei dito que voltaria pela manhã. Passei pela casa do meu amigo Elfman e o preveni de que não tinha encontrado Wash. Decidimos pedir a este último que fosse conosco à casa do conselheiro de este e lá abrirmos a lousa. O conselheiro achava-se tão empenhado nessa experiência que também nos forneceu uma lousa lacrada para mesmo fim. Eu tinha tanta confiança no êxito sempre crescente da realização dos fenômenos em nossas sessões que impensadamente firmara com o meu colega de eixo uma aposta de 300 marcos. No caso de falhar a experiência, eu daria ao conselheiro um milheiro de charutos desse valor, o que ele imensamente apreciava. No caso de ganhar eu aposto o conselheiro daria a Slade 300 marcos. Pedi ao conselheiro que enviasse a sua lousa lacrada para a casa de Elfman e na noite em que em companhia de minha genitora fomos cear na casa do meu amigo, estando Slade também presente.
Quando nos sentamos à mesa mais ou menos às 8 horas, me foi entregue a lousa e mostrei a slide, relatando-lhe a aposta. Notei logo na sua fisionomia que isso o tinha desgostado e ele me disse que tentaria obter que os seus espíritos escrevessem na lousa, porém desde já desistia de qualquer lucro material e me pediu que fizesse o mesmo. Imediatamente escrevi ao meu colega prevenindo de que a pedido de slide nossa aposta ficava sem efeito. Relato este incidente para provar como são injustos os que dizem ser slide um ganhador sem escrúpulo e ainda para mostrar a moral dos seres inteligentes do espaço de 4 dimensões, que coadjuvam o slide. A comunicação foi dada em inglês e é exatamente a que segue, queridos amigos. Diante de vocês está um trabalho do maior interesse para toda a humanidade. Será melhor seguir o plano por nós oferecido de modo a melhor desenvolver o bem que há de advir das suas investigações. Nunca se gabem deste sagrado assunto nem apostem sobre ele. Ele é uma lei não feita pelo homem, porém por Deus. Nós lhes traremos luzes tão rapidamente quanto puderem recebê-las sem correrem o risco de por elas se cegarem. Quando na manhã seguinte apareci em casa do meu amigo Filman com a lousa lacrada, slide durante o almoço caiu inesperadamente em transe de olhos fechados e com voz alterada se me dirigiu em inglês, dizendo-me o que encontraríamos quando abríssemos a lousa no pedaço de papel que lá se achava. Como quase sempre em casos idênticos von Hoffmann anotou, mas o slide dizia: perseverar firmes, corajosos e imperturbáveis, apesar dos vossos adversários, cujos punhais contra vós desembainhados serão virados contra eles. A semente espalhada encontrará a boa terra, o entendimento das pessoas boas, não obstante não poderem avaliá-las naturezas mais baixas. No que testemunhastes para o futuro, outros descobrirão novas belezas que vos escapam atualmente. Para a ciência será um acontecimento de importância. Nós nos alegramos em nos terem as condições atmosféricas se desfavoráveis e em parte preparadas. Não podem ter outra explicação senão, por exemplo, as que imediatamente precederam ao sono. Em nenhum destes casos podem elas ser obrigadas. Muitos dos nossos atuais inimigos serão em breve vossos amigos, como Carpenter, um dos mais importantes, cuja disposição antagônica já agora abalada será em breve um dos vossos companheiros de lutas. Quanto às manifestações de ontem à noite, achareis no papel 3 frases em línguas diferentes. Há alguns erros em alemão e inglês. Na parte inferior, achareis círculos que demonstram as diferentes dimensões do espaço. Amanhã pela manhã von Hoffmann deverá tomar parte na sessão e à noite alguma coisa de extraordinário sucederá. 3 horas mais tarde achava-me com os meus colegas Wash e Hoffmann em casa do conselheiro Deste com o fim de abrirmos a lousa lacrada. Todo este tempo sob a minha guarda. Aberta a lousa, achamos dentro dela o pare que na véspera eu dobrara com um pedaço de grafite completamente aloado sem denunciar amarrotamento por ter sido forçado por uma abertura pequena. Isto se tornaria impossível sem danificar o lacre. Dei-lhe uma resposta evasiva e lhe propus-me tentar a experiência coroada de tão bom êxito na noite de 13 de dezembro de 1877 em presença de W. Weber. Aceitando seu convite, amarramos 2 lousas novas, juntas, depois de termos colocado entre elas um pedaço de lápis. Lacramos-as bem. Em seguida colocamos essas lousas na parte da mesa mais afastada de nós. Apenas isto feito, foi as lousas muitas vezes erguidas à cama da mesa numa das suas extremidades, o que podíamos facilmente perceber por estar o aposento bem iluminado. Imediatamente a escrita começou, o que se percebia pelo ruído. Depois das pancadas do costume, separamos as nossas mãos, levantamos a sessão e nos dirigimos à sala onde von Hoffmann e suas senhoras nos esperavam. Em presença dessas pessoas foram as lousas desamarradas. Achavam-se completamente escritas em inglês. Excomunicação, e isto é uma verdade não para determinados indivíduos, porém para toda a humanidade sem restrição de posição ou raça.
Embora os que a investigam sejam insultados ou perseguidos, isso não retirará deles a verdade. Pelo fato de um cego dizer que não vê a luz do sol não quer dizer que o sol deixe de brilhar. O cego diz que o sol não brilha, porque ele não vê a sua luz. O homem que diz não ser isto verdade o diz por não ter tido uma prova da sua realidade. Não o censureis por isso, mas ajudai-o mostrando-lhe o caminho para esta verdade divina. Agora não podemos dizer mais por não haver espaço. Continuai nas vossas investigações, que recebereis a recompensa. Depois de aberta a lousa tirei da minha bolsa os 2 pedaços de papel por mim cortados e mostrei aos meus colegas a sua adaptação perfeita. Todas as pequenas irregularidades das pontas condiziam tão bem que não podia haver a menor dúvida de terem sido cortados da mesma meia folha de papel encontrada dentro da lousa. Reproduzo com exatidão possível as frases que encontramos. Está provada a 4ª dimensão. Não estamos trabalhando com o lápis de lousa nem na lousa. O nosso poder acha-se agora em outra direção. A 3ª frase era em língua desconhecida. Deste modo ficou provada a exatidão do que o slide dissera sonambulizado a respeito do conteúdo da lousa, 3 horas antes dela ser aberta. Se não fosse a precaução de ter eu sempre a lousa em meu poder, poderiam desconfiar ter slide introduzido o papel entre as suas folhas como foi o caso com os meus colegas Yoshiwashi pelo simples fato de achar-se a escrita no papel e não na lousa. Eu que por diversas vezes já havia assistido a pequenas variações dessas manifestações pedidas me sentia satisfeitíssimo. Isto para mim tinha muito mais alcance que a escrita na lousa, pois tanto só como com o meu distinto amigo W. Weber me achava farto de comunicações pela lousa. Esta última experiência foi muito produtiva nos seus efeitos. Primeiro, por ficar provado poder obter escrita em papel. Segundo, por se ter obtido uma prova indiscutível de penetrabilidade da matéria. Terceiro, prova esmagadora da clarividência de slide que não obstante não saber o que se achava escrito no papel encerrado entre as folhas da lousa nos revelou seu conteúdo com a máxima exatidão. Esta prova, mais que qualquer outra por nós até agora obtida, me convenceu da alta inteligência e da disposição amigável dos seres invisíveis sob cuja direção estas experiências se tinham realizado. Capítulo 11. Escrita através de uma mesa. Uma prova decisiva da escrita em uma lousa. Provando a ausência da participação direta de slide. O fenômeno físico mais admirável obtido até agora foi sem dúvida o que demonstra a facilidade com que os corpos materiais são penetrados por outros. Assim uma folha de papel dobrada sem denunciar o menor amarrotamento aparentemente penetrou através de uma lousa coberta no seu exterior por madeira. Na sessão de 9 de maio, das 1 às 11h15 horas da manhã, teve disto uma prova bastante evidente, isto é, da aparente supressão da lei da impenetrabilidade da matéria. Logo ao sentarmos-nos à mesa começamos a conversar a respeito do poder dos seres invisíveis e inteligentes por cujo concurso a matéria se tornava aparentemente tão penetrável quanto é permeável. Slade mostrou-se tão admirado quanto eu dizendo que nunca acima agora tinha obtido ocasião de observar o fenômeno com tanta liberalidade. Em seguida tomou 2 lousas e me pediu que segurasse uma em cima da mesa, outra embaixo, ambas contra o tabuleiro com a mesma mão com a mesma mão com a mesma mão com a mesma mão. Colocamos um pedaço de lápis sob a lousa que se achava na mesa. Slade pôs as mãos na mesa e me pediu que colocasse sobre elas a minha mão direita. Apenas assim fiz. Ouvi o ruído de escrita. Em seguida as pancadas anunciaram estar concluída a escrita. Retiramos as lousas e muito naturalmente esperávamos encontrar a escrita na lousa que se achava sobre a mesa tanto mais que ali estava, ainda o lápis. Mas imaginem a minha surpresa vendo a comunicação escrita na lousa que se achava sob a mesa e de encontro a ela. Nessa lousa se lia o seguinte: não faremos muito esta manhã,
Desejamos poupar as vossas forças para logo à noite. Precisamos de passividade completa, do contrário não conseguiremos o que pretendemos. A mesa não nos atrapalha absolutamente. Poderíamos escrever assim mais vezes, mas não estáis preparados para isso. Na noite desse dia realizou-se o surpreendente transporte das argolas de madeira, 6 de maio de 1870.